Paz do Senhor, irmãos. Vamos a mais uma mensagem. Hoje a leitura está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, versículos 5 e 6. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. O versículo 6 é um dos versículos da Bíblia que eu mais gosto. Por quê? Porque ele revela a perfeição de Deus, a perfeição de tudo aquilo que ele faz. O livro de Gênesis é o livro das origens. Moisés ele escreveu esse livro para mostrar para os judeus quem era esse Deus, quem era o Deus que tinha livrado eles do Egito, como que tudo se formou, qual é a nossa origem, de onde nós viemos. E nós viemos da perfeição de Deus. O versículo 6, ele quer dizer que Deus ele preparou a terra para que depois brotasse as árvores, brotasse as plantas. Olha como Deus é perfeito. Não tinha chovido na terra, ou seja, era uma terra seca, uma terra árida. Então, o que Deus fez? Enquanto não tinha chuva, ele fez que um vapor subisse da terra para preparar a terra, para quando brotasse, tivesse força, tivesse vida, para que aquela terra realmente desse o alimento que as árvores e as plantas necessitavam para crescer. Então, deixa eu te falar uma coisa, não se preocupa com nada na sua vida se você estiver na presença de Deus. Por quê? Porque Ele cuida nos mínimos detalhes. Sim, é nos mínimos detalhes. Ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos e olha quantas pessoas tem no mundo e Ele sabe de cada uma dessas pessoas. Então, Deus, Ele é detalhe. Ele é detalhe e Ele nos formou a sua imagem e semelhança. Nós somos a coroa da criação, ou seja, o principal da criação. Se Deus ele cuidou para que a terra tivesse preparada para quando brotassem as árvores, você imagina o cuidado de Deus na minha vida e na sua vida, nos detalhes, ainda que a gente não veja a árvore crescer, que a gente não veja os frutos, que a gente não veja as plantas crescer, você pode ter certeza que Deus ele tá cuidando, ele tá preparando essa terra para quando brotar, ela tiver força e estrutura suficiente para crescer e fortificar. Olha que Deus perfeito, gente, não é muita perfeição. Tipo, antes de chover, Deus já fez brotar um vapor para preparar a terra. Então, eu fico assim, sério mesmo, maravilhada com os detalhes que Deus, ele nos revela. Não é qualquer coisa, não é o acaso, não é sorte, não é nada, é Deus cuidando no mínimo detalhe ali. Às vezes acontece alguma coisa assim na nossa vida que a gente fica, nossa, que sorte. Não é sorte não, é Deus cuidando. Ele cuida e Ele cuida num oculto. Ele não precisa mostrar para você que Ele está preparando a terra para ela estar boa, para ela estar fértil. Ele faz, quando você vê, você já vê a árvore crescendo, você já vê o resultado. Então descansa, porque Ele cuida, pode ter certeza que Ele cuida. Ele criou tudo que nós vemos, sol, lua, estrela, tudo na perfeição, nos mínimos detalhes, como se fosse uma orquestra, é tudo ali, tudo perfeito, tudo no momento certo. Então não se preocupa se parece que não vai dar certo, não. Sabe por quê? Porque Deus ele orquestra as coisas, é perfeito. Não é tudo bagunçado, acontece aqui, acontece ali, não. Acontece no tempo dele, do jeito dele, no cuidado dele, porque isso é importante. Se a gente está debaixo da proteção de Deus, as coisas acontecem de acordo com
a orquestra dele, de acordo com a perfeição dele. Então saiba que na hora que isso se revelar, na hora que a árvore crescer, vai ser perfeita, vai ter força, porque ela vai estar firmada numa coisa que Deus cuidou lá quando a gente nem via, quando a gente nem conseguia ver a semente ali. Deus estava tratando a terra, tratando a estrutura para dar crescimento, para dar alimento, um alimento de qualidade. Deus, ele é perfeito, irmãos. Eu podia passar aqui horas falando, mas o resumo de hoje, o que eu quero mostrar para vocês é que Deus é perfeito. A gente pode não ver muita coisa, mas saiba que Ele está fazendo tudo perfeito, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele criou os céus e a terra. Olha a perfeição que é a criação de Deus. Olha a perfeição como somos nós, seres humanos, como trabalhamos o nosso corpo, os nossos órgãos, é tudo perfeito. Então não se preocupa, descansa, porque o Criador dos céus e da terra, aquele que sabe tudo, toda a ciência, Ele cuida. Ele cuida no detalhe, lá antes de você ver brotar, tá? Então não se preocupa que Ele cuida. E é isso que eu queria deixar aí, que Deus abençoe vocês, amém?